Rafaele e hoje a gente vai aprender a fazer esse coletinho de crochê. Eu usei uma agulha de 7 milímetros e 2 novelos do fio imperial da Círculo. E aí eu fiz esse desenho aqui para poder explicar de um jeito que fique mais fácil. Então a gente vai começar fazendo a barra, depois a gente vai virar a barra de lado e continuar subindo para a parte do corpo, do decote e depois dos ombros. Eu comecei fazendo 8 correntinhas e mais uma correntinha para virar a carreira. Essa receita você consegue fazer em literalmente qualquer tamanho e eu recomendo inclusive que você faça medindo no seu corpo ou por cima de uma outra peça parecida que você já tenha e goste do tamanho. E agora a gente vai fazer essa carreira só de pontos médio altos. Então, pulando a primeira correntinha a partir da agulha, a gente vai fazer então 8 pontos médio altos. Depois de terminar os 8 pontos médio altos, a gente vai fazer a segunda carreira, começando com uma correntinha para subir essa carreira, né? E agora, novamente, a gente vai fazer a carreira só de pontos médio altos, mas a gente vai pegar apenas a alcinha de trás do ponto. E agora é só repetir a carreira de número 2 até chegar no tamanho que a gente quer essa metade da frente do nosso colete. A minha barra vai ter 20 carreiras, que deu mais ou menos uns 24, 25 centímetros. Terminamos a parte da barra, agora vamos fazer a parte do corpo do colete. Eu vou chamar essa carreira novamente de número 1 porque ela é a primeira carreira do corpo, tá bom? Só pra gente não se perder. Então agora a gente vai começar fazendo uma correntinha pra subir a primeira carreira. E só essa primeira carreira aqui eu vou fazer ela de pontos baixos. Então em cada lateral do ponto médio alto que a gente tinha feito na barra, a gente vai fazer um ponto baixo e depois um aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Uma diquinha para você não se perder é que no final dessa carreira aqui, você precisa ter a quantidade de carreiras que você fez na barra e mais a metade dessa quantidade. Por exemplo, se você fez 10 carreiras na barra, nessa primeira carreira aqui do corpo, você precisa ter 15, já que é 10 mais a metade de 10, que é 5. Então, no final, teria que ter 15. Como eu fiz 20, no final dessa minha primeira carreira, eu vou ter que ter 30 pontos baixos. Terminando a primeira carreira do corpo, agora a gente vai fazer a segunda carreirinha. Vamos fazer a correntinha para subir a carreira. E dessa vez a gente vai fazer apenas pontos médio altos na carreira toda. De novo, pegando só a alcinha de trás. Então essa carreira tem que ter a mesma quantidade de pontos que a carreira de baixo. Vou terminar minha segunda carreira do corpo e já volto pra gente fazer a terceira. Agora, começando a terceira carreira do nosso corpinho do colete, vamos fazer a primeira correntinha para subir a carreira. E nessa carreira, novamente, nós vamos pegar apenas a alcinha de trás, mas ela vai ser feita inteirinha só com pontos baixíssimos. E a gente vai continuar subindo o corpo do nosso colete, alternando essas duas carreiras, a segunda e a terceira. Uma de ponto baixíssimo, uma de ponto médio alto. Uma de ponto baixíssimo, uma de ponto médio alto. Até chegar ali mais ou menos na metade da altura do seu peito, o meu foi entre 18 e 19 centímetros. Que alternando entre a carreira de ponto baixíssimo e a carreira de ponto médio alto, dá umas 22 carreiras. Agora a gente vai fazer a parte do decote. Pra gente fazer essa parte do decote, é importante que a última carreira da parte do corpo tenha sido em pontos baixíssimos, tá bom? Então, fez a última carreira da parte do corpo em pontos baixíssimos, agora a gente vai novamente fazer a carreira do decote em ponto médio alto, pegando só a alcinha de trás do ponto também. Mas você não vai fazer os pontos até o final, você vai parar quando tiverem faltando 2 pontinhos na sua carreira pra acabar a carreira. E aí eu já mostro o que a gente vai fazer com esses 2 pontinhos.
Cheguei aqui nos últimos 2 pontinhos e agora a gente vai fazer uma diminuição de ponto médio alto. Eu costumo fazer dessa forma, mas você pode diminuir do jeito que você preferir. Então eu dou a primeira laçada do ponto médio alto, coloco a agulha no primeiro pontinho que a gente vai fazer a diminuição, né? Continuando pegando só a alcinha de trás, e aí eu laço lá atrás e trago pra frente, e ao invés de terminar esse ponto, eu vou colocar a agulha no próximo ponto e laçar lá atrás de novo. Agora sim a gente vai finalizar o ponto, laçando e tirando de dentro dessas 4 argolinhas que estavam na agulha. E é só isso, agora ao invés da sua carreira ter 30 pontos, ela vai ter 29 só. Então a gente já pode fazer a correntinha para subir a próxima carreira. E de novo ela vai ser só de pontos baixíssimos, tá? Assim como a gente já estava fazendo antes. Então você vai completar a carreira de pontos baixíssimos. Terminou a carreirinha de pontos baixíssimos, você vai fazer uma correntinha para subir a carreira de novo. E agora, mais uma vez, a gente vai fazer uma carreira inteira só de ponto médio alto. E vamos deixar os 2 últimos pontinhos para fazer uma diminuição no final. As diminuições sempre vão ficar do mesmo lado para a gente poder fazer aquele ângulozinho do decote. Cheguei de novo aqui nos 2 últimos pontinhos, agora é só fazer a diminuição de novo. A gente vai diminuir da mesma forma que a gente fez antes. E aí terminou a diminuição, faz a correntinha para subir a carreira e continua de novo com a carreira só de pontos baixíssimos. E aí você vai continuar repetindo essas 2 carreiras, a de ponto médio alto com uma diminuição no final e a de pontos baixíssimos sem diminuir, até você perceber que o tamanho do seu decote já está bom. E no meu caso, eu fiz 12 carreiras dessa de ponto médio alto e ponto baixíssimo, ou seja, no fim foram 6 diminuições. A última carreira da parte do decote vai ser novamente em pontos baixíssimos e a minha terminou com 24 pontos. Já terminamos a parte do decote, agora vamos fazer a partezinha dos ombros, que é a mais fácil. Daqui a gente só vai continuar repetindo as 2 carreirinhas que a gente já estava fazendo antes, a de ponto baixo e a de ponto médio alto, mas dessa vez sem diminuir. Eu fiz no total mais 6 carreirinhas, alternando entre a de ponto baixíssimo e a de ponto médio alto. E quando você terminar, é só você repetir exatamente a mesma coisa para poder fazer o outro lado do colete. E com as 2 partes da frente prontas, agora a gente vai começar a fazer a parte de trás, e a gente vai de novo fazer a parte da barra, depois do corpo e depois dos ombros. Então, começando a barra, a gente vai fazer de novo, assim como na parte da frente, 8 correntinhas e mais uma correntinha que serve para subir a carreira. E aí a gente vai começar de novo a fazer as carreirinhas de ponto médio alto, pegando só a alcinha de trás. Dessa vez a quantidade de carreiras de ponto médio alto precisa ser o dobro da metade que você fez da parte da frente. No meu colete, como eu tinha feito 20 carreiras, nessa parte aqui que é a de trás, a gente precisa então fazer 40 carreiras. Depois de fazer as 40 carreiras de ponto médio alto, a gente vai fazer mais uma para subir a próxima carreira. Então, a primeira carreira vai ser de ponto baixo, fazendo um ponto baixo sozinho e um aumento, um ponto baixo sozinho e um aumento. A minha ficou com 60 pontos baixos. Depois disso, a gente vai continuar crescendo a parte do corpo das costas, e aí a gente vai repetindo as carreiras de ponto baixíssimos e ponto médio altos, até faltarem umas 8 carreiras para ficar com o mesmo tamanho total do colete da frente. Eu tinha feito 41 carreiras na frente, contando com a primeira carreirinha de ponto baixo e as outras que a gente foi alternando entre ponto baixíssimo e ponto médio alto. Então, quando chegar aqui na carreira de número 33,
Eu vou parar pra gente poder fazer a parte do ombro, que também vai ter aquele ângulozinho que a gente fez no decote. Agora, pra fazer a parte do ombro das costas, você vai precisar saber a quantidade de pontos da última carreira que você tinha feito na parte da frente do colete. A minha tinha acabado com 24 pontos. E aí você vai adicionar mais 2 pontinhos, contar na sua peça e colocar um marcador. Então, nas duas pontas do final para o meio, eu vou contar 26 pontos e colocar um marcadorzinho. Tá bom? O marcador é só pra ficar mais fácil e a gente não se perder quando for fazer as diminuições. Agora eu vou continuar essa carreira aqui, que seria de número 34 no meu colete da parte das costas, fazendo os pontos médio altos até chegar nos 2 últimos pontinhos que a gente havia marcado. Quando chegar nos 2 últimos pontinhos, você pode tirar o marcador e aqui a gente já vai fazer uma diminuição. But then disappear when the highs get lower. I ain't your maybe. Fez a diminuição, você já vai fazer uma correntinha para poder subir a próxima carreira. E agora de novo a gente vai fazer uma carreira só de pontos baixíssimos. Terminando a carreira de pontos baixíssimos, agora é só fazer de novo a carreira de pontos médio altos com a diminuição no final. Então faça a carreira toda e quando chegar no final você faz a diminuição. E agora a sua carreira já deve ter a mesma quantidade que a última carreira da parte da frente. Depois daqui, a gente só vai completar com carreiras normais de pontos baixíssimos e ponto médio altos, sem diminuir, até chegar na mesma quantidade de carreiras que a gente tinha na parte da frente. Para fazer o outro ombro, é só você colocar a sua agulha e prender a linha lá no começo, do outro lado da peça, e aí você vai fazer a mesma coisa que você já fez do outro lado, até os dois lados ficarem do mesmo tamanho. Eu uni as partes dos ombros da frente com a de trás usando pontos baixíssimos, e também uni as laterais usando pontos baixíssimos também, deixando um espaço de mais ou menos 20 centímetros para poder passar o braço depois. Para fazer os cordões da frente, eu fiz correntinhas até chegar em uns 40 centímetros e depois voltei fazendo pontos baixos para a carreira ficar um pouquinho mais grossa. E aí você vai prender os cordõezinhos, é só colocar um de cada lado, os dois na mesma direção. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Quero ver vocês no próximo vídeo. Até mais!